aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. Hoje, dia 11 de março de 2021, nós somos convidados novamente a nos reunir por esse encontro virtual para meditar sobre a Palavra de Deus. E a nossa paróquia de Santa Luzia, do bairro Renato Parente, diocese de Sobral, fica feliz em poder acolher a todos os que participam conosco desse momento de fé e de oração. Faça seus pedidos a Deus e meditemos juntos o que a Palavra de Deus tem a nos revelar no dia de hoje. Seja bem-vindo. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Hoje, quinta-feira da terceira semana da Quaresma, nós somos convidados a meditar com a perícope do Evangelho extraído de São Lucas, capítulo 11, versículos de 14 a 23. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebul que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebul que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas, quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Prezados irmãos e irmãs, no dia de hoje, na quinta-feira, nós temos a oportunidade de novamente nos encontrar por esse meio virtual para refletir um pouco a respeito do conteúdo da mensagem do Evangelho que nós acabamos de escutar. E hoje a Palavra de Deus, com uma perícope do Evangelho de São Lucas, nos leva a refletir sobre um evento em que São Lucas coloca Jesus diante de uma multidão e expulsa o demônio, que diz o Evangelho, era um demônio mudo, e que uma vez expulso do corpo daquele homem endemoniado, aquele homem passa então a falar. E as pessoas começam a questionar: de onde será que vem a autoridade desse homem para expulsar o demônio? E começam a entrar em conflito entre si, ao ponto de alguns
começarem a blasfemar contra Deus e dizerem: é por Beelzebul que ele expulsa o demônio. Em primeiro lugar, nós poderíamos separar essa primeira parte do trecho do Evangelho que nós acabamos de escutar e refletir a respeito do significado da mudez. Jesus expulsa um demônio que era mudo, ou seja, aquele que estava possuído pelo espírito impuro era incapaz de comunicar aos seus conterrâneos, aos seus contemporâneos, a mensagem da boa notícia. Que boa notícia é essa? A boa notícia da chegada do reino de Deus. Muitas vezes, nós também nos sentimos incapazes de pronunciar as maravilhas de Deus que nós recebemos, porque somos incapazes de perceber quais são os sinais da presença do reino de Deus entre nós. E muitas vezes, inclusive, chegamos a questionar: como podemos anunciar a mensagem da Boa Nova se não nos sentimos capacitados para isso? Será que nós anunciamos a palavra de Deus como deveríamos? Será que não apenas com as nossas vozes, com as nossas palavras, mas também com a nossa vida, nós testemunhamos realmente a presença dos valores do reino de Deus entre nós que fazemos parte da mesma comunidade de fé? Ora, depois de expulsar o demônio, e das pessoas começarem a questionar Jesus e dizerem que é por Beelzebul que ele expulsa os demônios, Jesus nos dá uma outra grande lição. Ele diz: todo reino dividido contra si mesmo será destruído. Bem, aqui o Evangelho parece ser muito claro. Nosso Senhor quer trazer para nós uma mensagem que nos conforta no sentido de nos promover a busca constante da unidade. Muitas vezes, nós, na nossa vida cotidiana, somos incapazes de compartilhar esse valor como um valor importante para a vida da igreja. Nós devemos estar em comunhão. Ora, é com a mensagem da comunhão e, portanto, da não divisão. Aliás, Jesus chega a identificar numa outra perícope Satanás, o diabo, como o pai da divisão, para, portanto, nos estimular a vivenciar uma atitude radicalmente diferente da atitude divisória. Jesus diz que, quando ele expulsa os demônios, se não é por Beelzebul, então deve-se reconhecer que o reino de Deus já chegou entre nós. Isso significa, irmãos e irmãs, que a presença de Jesus consiste na encarnação do próprio reino de Deus no meio dos homens. Ora, em Jesus, todos os valores do reino de Deus estão presentes. Por isso, quando Jesus saía para anunciar, ele dizia com muita frequência: o reino de Deus está entre vós. E nós escutamos, quando iniciamos o período quaresmal, na quarta-feira de cinzas, e foi colocada sobre as nossas cabeças as cinzas, pelo ministro extraordinário da Sagrada Comunhão ou pelo padre, nós escutamos a seguinte expressão: convertam-se e creiam no Evangelho. O Evangelho, porém, nos diz mais: porque o reino de Deus está próximo. Ora, que valores então devemos cultivar para demonstrar a presença do reino de Deus entre nós? Em primeiro lugar, Jesus nos chama a atenção para os valores da comunhão. Devemos viver em comunhão. Devemos lutar para que a nossa comunidade seja testemunho vivo da presença desses valores do reino de Deus no mundo dos homens. Aqui já podemos ir experimentando aos poucos os valores que Jesus Cristo gostaria de deixar para nós como legado à sua igreja. É apenas no meio de uma comunidade unida que a presença de Deus se manifesta com absoluta transparência. Então que cultivemos a unidade entre nós, porque é na unidade que se apresenta a chegada do reino de Deus. No entanto,
Nós sabemos que enquanto peregrinamos nesse mundo, enquanto fazemos parte daquilo que a igreja nos convida a refletir e chama inclusive de igreja peregrina, nós ainda não atingimos a perfeição da comunhão, que só será possível para nós quando tivermos absolutamente na posse da graça de Deus, na igreja triunfante. É para lá que estamos caminhando. Mas já podemos aqui pressentir determinados valores do reino de Deus, quando vivenciamos a unidade. E somos capazes também de liberar-nos da mudez e de anunciar com clareza esses valores do reino de Deus, que já está entre nós, na pessoa de Jesus de Nazaré, o Cristo nosso Salvador. O Evangelho de hoje, portanto, nos convida a uma reflexão a respeito da importância da difusão, da divulgação da mensagem do reino de Deus, mas, ao mesmo tempo, a demonstração da realidade desses valores do reino de Deus por uma vida de unidade na comunidade eclesial. Que não haja divisão entre nós. Que não haja nenhum tipo de discórdia entre aqueles que partilham da mesma fé. Nós devemos amar os nossos irmãos. Nós escutamos isso no Evangelho de ontem. Nosso Senhor nos incentivando a prática do amor e a prática do perdão. Porque reconciliados podemos constituir uma comunidade forte. Ontem, para nossa alegria, nós comemoramos 2 anos do nascimento da área pastoral de Santa Luzia. Hoje, paróquia de Santa Luzia. E como nós podemos constituir uma paróquia forte, senão construindo juntos uma comunidade de fé fervorosa que se fundamenta na graça do amor e do perdão de Deus, a partir de uma vivência concreta de gestos de unidade. Assim teremos condições de anunciar o reino de Deus e de demonstrar a presença dele no meio de nós. Por isso, finalizando o nosso momento de reflexão, nós fazemos um pequeno momento de oração, em que nós abrimos o nosso coração diante de Deus e dizemos: Senhor, ajuda-nos a falar do teu reino, a divulgar a mensagem da Boa Nova com aqueles que mais precisam te ouvir. Mas, Senhor, impede-nos que exista entre nós qualquer tipo de discórdia e divisão. Nós sabemos que assim não construímos o projeto do teu reino entre nós. Por isso nós te pedimos forças e te pedimos coragem, para que, apesar dos nossos obstáculos e dos desafios que são muitos, que se interpõem a nós todos os dias, nós confiemos na tua graça e no teu amor, que nos fortalece e nos ajuda a dizer sim para caminharmos juntos na construção do projeto do Reino de Deus, na paróquia de Santa Luzia e onde quer que nós estejamos como cristãos. Te pedimos, portanto, Senhor, que fiques conosco e que nos dê força e coragem, porque nós temos certeza que com a tua ajuda, com o teu apoio, nós sempre seremos mais fortes. Obrigado, Jesus. É o que te dizemos hoje. Senhor, eis aqui o teu